Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Deus. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Deus. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Um bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos aqui diretamente da Casa Pastoral, transmitindo esse culto que é um momento que a gente tem como comunidade para adorarmos, para orarmos e também para meditarmos na Palavra de Deus. Então convido você, a sua família, que se reúne na sua casa nesse momento, a igreja que está na sua casa, que nós somos a igreja de Jesus, para juntos adorarmos, juntos orarmos. Então feche seus olhos nesse momento e vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos dispersos, mas reunidos no seu nome. Cada um de nós nas suas residências, devido a esse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Mas como igrejas, reunidos em nossas casas, em nossas residências, nós prostramos diante do Senhor para te agradecer pelo dom da vida, te agradecer pela sua fidelidade, te agradecer pelo seu cuidado para com a nossa família. Nós também, em nossas orações, apresentamos a Ti aqueles que estão enfrentando a enfermidade do coronavírus nesse momento, aqueles que estão padecendo dessa enfermidade. Ó Deus, visite cada leito de hospital espalhado pelo mundo nesse momento. Ó Deus, visite cada família enlutada que tem chorado a perda dos seus entes queridos. Ó Deus, visite os médicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde que estão diretamente ligados ao combate dessa enfermidade. Pai querido, nós pedimos que a sua graça e a sua misericórdia alcance a humanidade nesse momento, abreviando, Senhor, esses dias tão difíceis que todos nós temos passado. Continue conosco, receba nossa adoração e nosso louvor a Ti. É em nome do Seu Filho Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor juntamente com a nossa família nesse momento.
Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor nesse momento. Então, pare tudo que você estiver fazendo nesse momento. Vamos adorar junto. Compartilhe essa live, que ela pode ajudar alguém que precisa escutar os louvores que vão ser cantados e a palavra que vai ser dita nessa manhã. Amém. Ele exaltado, exaltado no céu, eu o louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. E Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. E Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor
Aleluia. Amém. Amém. É assim que a gente faz. É assim que a gente aprendeu. Adorar a Deus em espírito, em verdade. E a minha oração é que durante esses dias de quarentena, junto com a nossa casa, junto com a nossa família, mantenhamos um espírito de adoração. A palavra do Senhor diz que nós somos o templo do Deus vivo. E se nós somos o templo do Deus vivo, a nossa vida é o culto a Ele. Então, quer comais, quer bebais, tudo que nós fizermos, que seja para a glória desse Deus. Aproveitemos esses momentos que nós temos passado com a nossa família dentro da nossa casa para ter esses momentos de louvor, de adoração ao nosso bom Deus e também de leitura da palavra. E eu quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo de número 12, ao versículo de número 19. Nós estamos durante as manhãs de domingo na nossa igreja, refletindo a respeito dessa carta tão importante que tem feito a gente pensar um pouquinho sobre o que é ser igreja, como ser igreja. E Pedro tem uma palavra muito especial aos nossos corações nessa manhã, porque nós vamos falar um pouquinho sobre sofrimento, uma palavra a respeito do sofrimento. É uma exposição do texto todo, não foi um texto que eu escolhi aleatoriamente, a gente vem dentro de um processo de exposição e hoje veio a calhar esse momento tão difícil que nós estamos passando, não apenas como teixeirense, como baianos, como brasileiros, mas como humanidade. Então vamos ler versículo de número 12, do capítulo de número 4, ao versículo de número 19, que diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja por assassinato, ou como ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristãos, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado pelo privilégio que a gente tem de ter a palavra do Senhor em nossas mãos. Pelo privilégio que a gente tem de, nesse momento, nos debruçarmos sobre a sua palavra, para ouvir a sua voz. A minha oração nessa manhã de domingo é que o Senhor fale ao coração do meu irmão que me ouve nessa manhã, ao coração da minha irmã, ao coração daqueles que nesse momento têm passado por momentos de aflição. Que a sua palavra seja refrigério, que a sua palavra seja alento e que a sua palavra seja advertência aos nossos corações. É em nome do seu Filho, aquele que sofreu em nosso lugar, que nós oramos. Amém e amém. É muito interessante tudo aquilo que a gente já vem refletindo durante essas manhãs de domingo a respeito dessa carta tão importante de Pedro, a igreja que está sofrendo. Pedro escreve essa carta à igreja que está dispersa pela Ásia Menor, a igreja que está em sofrimento contínuo. E nós que nesse momento tão difícil que a humanidade tem passado, temos algumas coisas muito importantes a aprendermos com esse texto em especial. A primeira questão que eu quero pensar com vocês nessa manhã de domingo é que nós não devemos nos surpreender com o sofrimento. O versículo de número 12, Pedro vai dizer: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar,
como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Embora tudo isso que está acontecendo com todos nós seja algo que a gente não estava prevendo, mas o que Pedro quer dizer para mim e para você nessa manhã é que o sofrimento é algo que nós não devemos nos surpreender com ele, porque ele é algo corriqueiro à vida. Quem nasce, quem teve o privilégio de vir ao mundo, não pode em momento algum se surpreender com as tempestades que nos sobrevêm. Talvez nos surpreendamos com a dimensão dessa tempestade que estejamos enfrentando. Talvez nos surpreendamos com a força avassaladora desse vírus que tem propagado e que tem deixado todos nós sem saber o que fazer. Mas com sofrimento a gente não pode se surpreender, porque sofrimento faz parte da vida do ser humano. Aquele que nasceu, aquele que veio ao mundo, aquele que de alguma forma caminha pelos passos árduos da vida, ele precisa entender que o sofrimento faz parte da vida. Todos nós que aqui estamos nesse chão que Deus nos deu, aqui estamos também para enfrentarmos o sofrimento e entender que de alguma forma Deus está nos ensinando através do sofrimento. A segunda grande lição desse texto para nós, nesse domingo pela manhã, é que nós temos que manter a alegria apesar do sofrimento. Pedro escreve no versículo de número 13, mas se alegrem à medida que vocês participam do sofrimento de Jesus, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. O que Pedro está dizendo para nós? Que apesar de enfrentarmos dores avassaladoras, que apesar de enfrentarmos essa loucura que tem sido esses dias, nós não podemos perder a alegria, a capacidade de ser alegres apesar da dor. Eu não estou com isso dizendo que a gente tem que nos auto-anestesiar. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que viver dentro de uma redoma e dentro dessa redoma negarmos o momento difícil que a humanidade e nós estamos passando. Não. Eu só estou dizendo para você, meu irmão e minha irmã, que apesar de todos esses momentos difíceis, nós temos que alegrar-nos. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também está passando por esse sofrimento. Nós somos coparticipantes de Cristo pelo sofrimento que toda a humanidade tem vivenciado nesse momento. Pedro vai dizer uma coisa fundamental para todos nós. Olha, preste atenção, todos nós que vivemos nesse mundo, que pisamos nessa terra e que estamos passando pelo sofrimento, vai chegar um momento em que todo sofrimento vai cessar. Quando a glória de Cristo for revelada, nós exultaremos também com grande alegria. Toda a alegria que nós vivemos nesse mundo é passageira. Veja que agora todos nós estamos sendo poupados de vivermos algumas coisas que nos traz alegria. Aquilo que eu chamo de alegria do efêmero. Por exemplo, nós que gostamos do futebol, estamos privados de poder acompanhar o nosso time. Nós que gostamos, quem sabe, de vivermos em comunidade, estamos privados de vivermos em comunidade. Eu iria fazer um casamento agora no início de janeiro, e esse casamento teve que ser adiado, e seria um momento de alegria não só na vida daquele casal, mas de toda a sua família, de todo o seu amigo. Uma grande festa estava sendo preparada. Nós estamos sendo privados de vivermos alegria, mas esse texto nos diz que vai chegar um momento que nós viveremos eternamente em glória com o nosso Deus, alegres continuamente. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e viveremos alegremente para sempre com o nosso Deus. Então, não desanime, não permita que a melancolia tome conta do seu coração, não permita que o desespero se apodere da sua alma. Mas nesse momento, apesar de estarmos passando por talvez um dos piores momentos da história da humanidade, aproveite para passar mais tempo com a sua família, aproveite para brincar com os seus filhos dentro de casa, aproveite para ter momentos de lazer, apesar de não termos muito recurso.
Seja criativo. Aproveite esse momento para utilizar a criatividade. Um dia desse eu estava vendo um vídeo de um amigo que eu tenho na França. Ele tem 4 filhos e dentro de casa ele está criando várias estratégias, fazendo brincadeiras com seus filhos, tendo momento de oração, tendo momento de culto, mas também momentos de recreação. Por quê? Porque nós não podemos nos esquecer que o motivo da nossa alegria é Jesus Cristo, o Deus que é presente até mesmo em meio à dor. Prossigamos. O que mais que a gente pode aprender com esse texto? A gente pode aprender com esse texto que a gente tem que aproveitar esse momento para fazer uma avaliação a respeito da nossa vida. Veja comigo o versículo de número 15. Pedro vai chegar e vai dizer o seguinte: olha, se você sofre por ser um assassino, se você sofre por ser um ladrão, se você sofre por conta da consequência do pecado que você cometeu, você sabe, inclusive, o motivo pela qual você está sofrendo. Mas quando o sofrimento advém não daquilo que nós plantamos, mas por várias outras situações, nós precisamos fazer esse tipo de reflexão. Nós precisamos utilizar a dor, porque a dor é uma dádiva. A dor é um presente. Inclusive, existem pesquisas feitas por estudiosos na área da medicina que cuida de leprosos, porque os leprosos, eles não sentem dor, eles se tornam insensíveis à dor. Porque a dor sempre está sinalizando alguma coisa. Então a gente tem que aproveitar esse momento de reclusão, esse momento em que nós somos privados de ir e vir, esse momento em que a força do nosso capital, dos nossos recursos, não significa muitas coisas, para avaliarmos a respeito, por exemplo, da finitude da vida, a respeito da nossa vulnerabilidade. Como que nós somos vulneráveis, meus irmãos? Um vírus se alastrou pelo mundo e a humanidade inteira está reclusa dentro da sua casa. O rico e o pobre. Aqueles que não têm recursos e aqueles que não têm. A gente tem visto, por exemplo, na Europa, países que têm muitas condições, além do que a nossa, que pessoas têm padecido, sofrido, até morrido, e o dinheiro dessas pessoas não tem dado conta. Por quê? Porque tudo isso é maior do que nós. Então esse momento talvez seja o momento de nós refletirmos a respeito da nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade. Aproveitemos esse momento para que reflitamos um pouco a respeito, inclusive, da nossa fé. Veja comigo o versículo de número 17, por exemplo, que chegou a hora... Pedro vai dizer que chegou a hora de Deus começar a trazer julgamento pela própria casa de Deus. E se começa primeiro conosco, como será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo? O que Pedro quer dizer com isso? Que Deus está continuamente fazendo questionamentos ao nosso coração, que Deus está em todo momento questionando as nossas ações, as nossas atitudes, em que a nossa fé está alicerçada, em que nós fundamentamos a nossa alegria, onde nós estamos fundamentando o prazer pelo viver. Se for pelo efêmero, o efêmero deixa de existir, por exemplo, nesses dias de quarentena. Então nós precisamos avaliar aquilo que nos traz alegria. Quem sabe para você tem sido um tédio ter que viver em quarentena com a sua própria esposa. Quem sabe para você tem sido um tédio tendo que viver durante todo esse tempo junto com seus filhos dentro da sua casa. Paremos para refletir a respeito de valores que nós os perdemos no decorrer do tempo. Então esse momento é um momento também de avaliação. Eu estou caminhando para o final dessa nossa reflexão com a última lição que esse texto tem para nós. Versículo de número 19 diz assim: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. O que nós aprendemos com o sofrimento? O que nós aprendemos no sofrimento? Que no sofrimento a gente não pode deixar de confiar em Deus. Que no sofrimento a gente não pode deixar de colocar nossa confiança no Senhor. A gente não pode
olhar para o coronavírus e enxergar no coronavírus algo que seja maior do que o nosso Deus. A nossa confiança tem que estar no nosso Deus, que é o nosso fiel Criador. Contudo, Pedro não para por aqui. Ele diz: confie em Deus, o seu fiel Criador, e pratique o bem. A minha confiança em Deus, a minha fé em Deus, a fidelidade de Deus para comigo, que sou seu filho, não significa que eu não deva praticar aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é justo. E nesse momento é correto ficar em casa. E nesse momento é correto cuidar da nossa higiene. E nesse momento é correto deixar de estar em locais que nós podemos nos privar de estar. Nesse momento é correto ficar quietinho, abrir mão de muitas coisas, porque nós estamos cuidando não apenas de nós, mas do nosso próximo, daquele que está no nosso entorno. Contudo, eu quero deixar uma palavra ao seu coração, a palavra de que nosso Deus está cuidando, nosso Deus está agindo, nosso Deus não está parado. Deus está agindo através dos cientistas que estão trabalhando. Deus está agindo através dos médicos. Deus está agindo através das enfermeiras e enfermeiros. Deus está agindo através dos profissionais de saúde. Deus está agindo, inclusive, através de nós, que estamos orando, que não podemos fazer muita coisa, mas estamos dobrando os nossos joelhos e intercedendo pelo mundo, que sofre muito nesse momento. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o nosso mundo. Quero convidar você a fechar os seus olhos, se possível, a dobrar os seus joelhos nesse momento, para nós orarmos mais uma vez. Pai querido, obrigado pela sua palavra, que sempre traz consolo e coragem aos nossos corações. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida do meu irmão e da minha irmã que se reúnem nesse momento, na sua casa, no recanto do seu lar, para juntos celebrarmos ao Rei da Glória. Pai querido, venha trazer paz aos corações. Pai querido, venha trazer aos corações nesse momento tranquilidade. Não deixe que o pavor e o medo se apoderem dos nossos corações. Pai querido, visite a humanidade nesse momento, com coragem, com postura, com graça, Senhor, e sobretudo com a sua misericórdia. Visite a humanidade com misericórdia, Senhor. Não permita que o desespero tome conta dos nossos corações, mas que com confiança em Deus e com a prática daquilo que nós devemos fazer, prossigamos, porque nesse prosseguir nós temos a presença de Deus conosco. Obrigado por esse momento, que a sua fidelidade continue conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Não se esqueça de curtir os nossos vídeos durante esses dias, de apertar, dar um clique lá naquele sininho, porque sempre que nós tivermos novas postagens no nosso YouTube, no nosso Facebook, você vai ser notificado a respeito disso tudo. Compartilhe com o máximo de pessoas o nosso link, e que a graça do nosso bom Deus, a fidelidade e o amor do nosso Pai, a graça salvífica de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua família, com o mundo. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito que nós falamos e empretamos a bênção. Amém e amém. Tira o microfone dele lá. Não, pode tirar. Pode fechar.